Doutor Flávio, eu vou começar direto para as perguntas. A gente já sabe, já dessas informações. O senhor está por aqui por conta dessa campanha. Então, essa resposta, eu vou direto para coisas que são, de fato, do objetivo das nossas conversas aqui durante a manhã. Esse programa, doutor, ele trata basicamente de política e de cotidiano. Então, a gente fala das coisas que mexem com a vida das pessoas. E eu vou encaminhar as perguntas, pelo menos aqui, por parte desta bancada, com relação a isso. Eu gostaria de saber do senhor... qual que deveria ser o papel da OAB? Por exemplo, teremos eleição daqui a 2 anos. Qual o papel da OAB, sobretudo na eleição majoritária, em 26? Qual o papel da OAB no inquérito das fake news que acaba envolvendo todo esse processo eleitoral? Como o senhor enxerga todo esse processo e como a OAB deve se posicionar com relação a eleições, política, inquérito das fake news? Vamos tentar englobar tudo isso. Vamos lá, a pergunta é muito boa, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma missão constitucional, diferente dos demais órgãos de classe, que por sua vez tem aí um papel para cuidar e fiscalizar a atividade profissional de algumas categorias. A Ordem, na Constituição de 88, foi determinada a ela uma missão, que é também defender a democracia brasileira, o Estado democrático de direito e as instituições democráticas. Quanto ao papel nas eleições, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil uma análise externa e uma fiscalização desse processo quanto ao cumprimento das regras do jogo. A Ordem não deve ser um puxadinho de partido político como ela se tornou nos últimos anos, não em especial em âmbito federal, na última gestão, na gestão anterior e ela tem se colocado omissa a este processo, aos desmandos que temos visto nacionalmente, e na gestão anterior ela teve engajada efetivamente em um lado político partidário. E é isso que o nosso grupo, pela Ordem, pretende. É este afastamento político partidário, é a retirada dos partidos políticos de dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir desta lógica de uma ordem que vai trabalhar em prol da sociedade, em prol da advocacia, que por sua vez pensa o sistema como um conjunto de regras que tem que valer para todos, e esse é o importante do jogo. Quando a gente fala do inquérito das fake news, para mim isso é um tema muito simples, porque desde 2019, quando o inquérito foi criado, eu na época era conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já me manifestei contra este inquérito, pela inconstitucionalidade formal deste inquérito, né? Esse inquérito surge por uma decisão do Supremo que dizia que compete ao Supremo Tribunal Federal, está no regimento interno, instaurar e presidir inquéritos de crimes cometidos dentro do Supremo Tribunal Federal. Até aí tem uma competência do Supremo. Agora imaginar que o Supremo pode instaurar e presidir inquérito sobre qualquer tema tratado nas redes sociais, em grupos do WhatsApp, em qualquer lugar do país, só porque faça menção a ministro do Supremo, me parece que isso é um equívoco fundamental. Este inquérito, ele é inconstitucional, ele já deveria estar arquivado. E nesses últimos anos ele veio colacionando temas de forma cada vez pior, né? Há 3 semanas dei uma entrevista, me perguntaram o que eu entendia do Elon Musk e do X estar dentro do inquérito das fake news e ele ter sido cancelado no Brasil. Óbvio que se o X não tiver registro no Brasil, não tiver representante legal, não pode funcionar. A pergunta que eu quero lhe fazer agora é: o que é que foi fazer o X dentro do inquérito das fake news? Como ele foi parar lá? Ele não tem foro por prerrogativa, não há crime cometido contra ministro do Supremo Tribunal Federal, não há crime cometido dentro do Supremo Tribunal Federal. Não era para estar lá este inquérito e estas partes, como a maior parte dos indiciados nesse inquérito não tem foro por prerrogativa e não deveria estar respondendo perante o Supremo Tribunal Federal estas medidas. É óbvio que aqui eu não estou defendendo que o discurso do ódio possa proliferar no país, que as pessoas não tenham que ser responsabilizadas por opiniões, por manifestações públicas, por protestos, por agressões. Mas nós precisamos seguir as regras do jogo. Me parece que a Ordem se omite nacionalmente e no estado do Paraná me parece que de forma oportunista, há mais ou menos uns 35 dias, após uma entrevista que dei também, já como pré-candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que era contra o inquérito das fake news, a situação, que é a chapa de situação, soltou uma nota dizendo que eles também são contra o inquérito das fake news. Acho que se esqueceram do parecer que fizeram há 6 meses, dizendo que o inquérito era necessário para manter a democracia em nosso país.